Arthur, fala pra gente, de todos esses anos junto do Cruzeiro, qual o título mais importante que você teve ali do lado das quatro linhas? Amigo, indiscutivelmente a Libertadores, né? No gol do Elivelto, porque na primeira fase da competição, no primeiro jogo, o técnico era o Oscar Bernardes. Né? Figura humana espetacular, uma dama, né, no futebol. Foi um dos melhores zagueiros que eu vi da seleção brasileira, do futebol brasileiro, claro. E o Oscar perdeu o jogo para o Grêmio. No outro dia, se desligou do clube. E veio o Paulo Autuori. Aí veio a viagem para Lima, no Peru. Fomos para lá com o Alberto Rodrigues. Mais 2 derrotas. 3 derrotas na primeira fase. Ninguém dava nada pelo Cruzeiro. Praticamente eliminado. Praticamente eliminado. Aí veio o retorno. É vitória, se classificou diante do Grêmio, né? O Grêmio. E aí 3 vitórias, 9 pontos conquistados e o Cruzeiro no final aí com o Elivelto. O jogo do Grêmio tem um fato muito marcante que eu não sei se você se recorda, que o Fabinho não aguentava mais colocar o pé no chão no jogo lá do Olímpico, ele tira uma bola em cima da linha, vai pro ataque, fica posicionado lá no lugar do centroavante e ainda acaba fazendo um gol. Você lembra disso? Foi um jogo de sacrifício do time do Cruzeiro, e grande sacrifício. E conseguiu passar e o título veio depois, né? Esse é o primeiro título. E a ressaltar a Tríplice Coroa, foi fantástico. Eu tive uma convivência um ano anterior à conquista da Tríplice Coroa com o Vanderlei Luxemburgo, e ele, na oportunidade, ele estava perdendo uma situação difícil, ele falou, ano que vem pode me cobrar, assim, num papo informal, fora dos microfones. A gente estava no mesmo hotel em São Paulo, era um jogo com uma portuguesa, ele havia afastado 4, 5 jogadores, e desse afastamento, um desses jogadores, o Recife, depois veio a ser também campeão da Tríplice Coroa, um belíssimo volante, depois foi jogar no Flamengo, e o Vanderlei, um papo assim, né, de bastidores, disse, ano que vem eu vou montar o time, porque eu cheguei na metade do campeonato, agora eu vou montar o time para ser campeão. Pode me cobrar. Claro que ele não prometeu a Tríplice Coroa, ele prometeu o título nacional. Aí veio a Tríplice Coroa. Foi um dos treinadores mais fantásticos que eu convivi, muito inteligente, muito competente, os números comprovam isso, muita gente disse que ele estava aí superado no futebol. A capacidade dele é indiscutível, né? Não, indiscutível. E não só com o Vanderlei, mas convivi com outros grandes treinadores, mas esses títulos eu ressalto, repito, de 97, a Libertadores maior de todos, não, a Libertadores. O único treinador que eu não o gostava. Arthur, tá? Que quis boxear com o Arthur, é o Leão. Leão partiu para a briga com o Arthur. Partiu para a briga, partiu para a briga lá no... Não, mas é coisa de bastidores, ele achou que eu queria, ele já estava na bronca porque eu tinha feito uma entrevista com o Recife sobre a situação dele, o Leão o havia afastado do time titular, e o Recife, coitado, usou um termo, né? Tipo assim, o cara conversou comigo, mas eu não entendi bem, e esse cara não soou bem. E eu fui para uma entrevista com o Leão e ele falou, não, a entrevista com você é à parte, fica para depois. E foi passando adiante essa entrevista, estávamos no Rio de Janeiro, o Cruzeiro iria enfrentar o Vasco da Gama, estávamos no hall ali do hotel, né? Eu e o Alberto, aí de repente o Jussier, que estava em grande fase, num grande momento, depois foi brilhar no futebol francês, ele passou do elevador para o restaurante, para o lanche do pessoal. Falou, Jussier, depois preciso falar com você, mas não era entrevista. Aí o Leão falou assim, não, você não vai falar com o Jussier, não. Você vai falar comigo, aqui não é dia de entrevista, não. Hoje é dia de jogo. Eu falei, eu não entrevisto nem na véspera, Leão, vou entrevistar justamente no dia do jogo. Não, eu queria dar um recado, é uma outra situação que era muito amigo do sogro dele, né? Na época não era nem sogro, era procurador dele, veio a ser sogro, o Roberto. E aí o Leão, não, eu quero ter um papo com você, que você é pago pelo Cruzeiro para falar bem do clube. Não, eu não sou pago pelo Cruzeiro para falar bem do clube, não, eu sou pago pela emissora, pelo prefixo que eu trabalho. Não, aí começou aquela discussão, eu falei, ô Leão, deixa eu te falar um negócio, o meu patrão, ele ganha, aí eu aumentei também, né? Ele ganha 20 vezes mais do que você ganha de salário e tal. Aí eu sei que eu usei um termo lá, você está querendo me agredir, não sei mais o quê, e tal. Aí eu fui falar um termo lá e eu falei assim, ainda bem, tipo assim, aí chegou o cigarro, aí chegou o Alberto, ô Leão, o que é isso? Você o Arthur é um rapaz probo, como é que você usava o termo? Probo, né? Probo. Não, o que é isso? Arthur Balazs cobre o Cruzeiro um tempão, o Leão, o que é isso? Você está perdendo a linha, não faz isso. Tá? Mas depois, aí teve um jogo seguinte em São Paulo, o Cruzeiro já havia perdido para o Vasco, nova derrota foi para o Corinthians,
E no outro dia ele estava demitido. E eu fui chamado pela assessoria de imprensa para ir lá fazer uma entrevista com ele. E lá ele se desculpou, eu também me desculpei, de alguma maneira, de algum tipo de exaltação, porque ele era muito sistemático, né? O Leão era danado. Se ele visse a gente no restaurante do hotel, onde estava concentrada a delegação, jantando, almoçando, meu filho, vai para uma churrascaria aí, vamos gastar essa diária aí. Sabe? Então ele era assim, mas no final deu tudo certo. Eu tenho a maior consideração e respeito pelo que o nome que o Leão tem no futebol, né? Tem uma carreira aí como jogador e treinador, né? Exatamente. É um dos maiores da história do futebol brasileiro, então tenho por ele... Esse ano não deixou muita saudade aqui no Cruzeiro. Não, como treinador não deixou saudades não, mas pelo nome que... O Leão chorar. Estava do lado dele na Copa do Mundo de 82. O Brasil perdeu para a Argentina, né? Para a Itália, aliás. A Itália perdeu ele. Vestia a camisa mesmo? Chorando. Vestia a camisa. Mas ele bateu no Marinho Chagas, ainda bem que eu não apanhei do Leão. Ô Leão, tá tudo tranquilo, tá 0-0, hein? Ainda bem que não teve confusão. Tudo em paz, né? Maior respeito por você e pela sua história. Tamo junto, meu irmão. A gente já tá chegando no fim, Alberto. Tirando o título do Cruzeiro de 97, de 2003, já citado aqui pelo Arthur, vamos mudar um pouco, vamos sair do título. Fala pra mim o maior time da história do Cruzeiro que você viu jogar. Foram vários, né? Foram vários times. Por exemplo, da década de 60, para mim, foi um time que até hoje está nos meus ouvidos, na minha mente, como jogava aquele time de futebol. Né? Por música? Música. Eram jovens ainda, né, os jogadores do Cruzeiro, praticamente todos os jovens, a não ser quem que era o mais velho lá, Procópio, William, né? Então, era outro mas o resto era toda aquela meninada que veio do interior. Praticamente todo mundo subiu junto da base. Estão, que subiu. Zé Carlos. Zé Carlos, que foi comprado lá de Juiz de Fora, veio o Evaldo, que era do Fluminense, mas não era titular, ainda garoto do Fluminense. Mas era um time que foi formado para ser campeão realmente, né? Por causa do Mineirão. O Mineirão foi tudo para o futebol mineiro e principalmente para o Cruzeiro naquela época. Fez-se o Mineirão, foi inaugurado o Mineirão e o Cruzeiro foi o grande protagonista. O Cruzeiro ganhou também logo 5 mineiros ali. Exatamente, foi o grande protagonista do Mineirão, porque o Felício Branco teve a grande ideia, né, ela é muito inteligente, né, e via um futuro muito à frente, de formar aquele time para a inauguração do Mineirão, que foi realmente a redenção do futebol mineiro, do Mineirão. Então, eu acho que aquele foi o grande time do Cruzeiro, né? É um time que os jogadores ganhavam pouco, tinha pouco dinheiro, mas o Cruzeiro teve outros grandes times, como o de 2003, foi um grande time, ganhou a Tríplice Coroa. Recentemente, o Cruzeiro por 2 vezes ganhou o Campeonato Brasileiro, 13 e 14, né? Com um time sem nenhum jogador, nenhum craque no time, jogadores mais ou menos do mesmo naipe, mesma condição física e técnica, que teve o Marcelo Oliveira, o seu grande técnico. Assim, vários outros times que eu vi o Cruzeiro jogar. 76 também formou um grande time, né? Um time falente, né? Um time de aguerrido, de grandes jogadores que ganharam a Copa do Libertadores da América. Aquele time do Roberto e do Renato também vale? Vale também, foi um time massa. O Renato talvez tenha sido, o Renato Gaúcho tenha sido um ano que ele jogou muita bola, mas muita bola mesmo. Observava muito o Renato nas viagens, ele conclamava os seus companheiros a jogar, aquela coisa toda. Era um time muito bacana, muito unido e que fez um grande sucesso naquela época. Marcou bastante, Cruzeiro 8, Atlético Nacional de Medellín 0. 0. Foi o maior placar do Mineirão na Copa Libertadores. 5 ou 6 gols do Renato. Naquela época o Mineirão, naqueles jogos lá da Copa Libertadores, ou Supercopa, né? Supercopa, Mineirão ficava 100 mil pessoas, 90 mil pessoas, 110 mil pessoas. O Cruzeiro tem a média de público ali de 77 mil. Exatamente, sensacional. É um negócio sensacional. E o Cruzeiro foi 2 vezes campeão da Supercopa, que eu falo que foi um campeonato muito mais importante que a Libertadores da América, porque eram os times campeões. Né? Eram os times campeões. Não sei por que acabou aquele time. Né? Encerrou.
Então nós também já estamos chegando ao fim. Arthur, a última para a gente encerrar. Conta pra gente como é que foi aquele final de 2003 e que muitos falam que Luxemburgo queria a renovação do Aristizábal e a diretoria não bancou a renovação e trouxe o Guilherme, ex-atlético, sem o aval do Luxemburgo. Logo depois chega Rivaldo e Alex, grande sonho da torcida, não funciona, Cruzeiro eliminado na Libertadores, Luxemburgo fora do Cruzeiro, Rivaldo também. Fala pra gente um pouquinho disso aí pra gente encerrar. Eu tive essa convivência com o Luxemburgo, profissional e fora dos microfones. O Vanderlei gostava muito de intertemporada. Ele ia para Atibaia, chegava lá, reunia a imprensa lá, mandava fazer uma leitura assada lá, ele gostava de um bom vinho, né, investia nos bons vinhos, mas o Vanderlei, ele deixou o Cruzeiro. Depois ele voltou, né? A passagem não foi significativa, mas quando ele já havia conquistado os títulos, mas quando ele deixou o clube, ele deixou chateado. Primeiro porque ele pediu demissão e depois se arrependeu. E essa foi a realidade, porque ele tinha já ofendido o presidente, o Alvimar, na época, e ali ele viu que tinha errado, faltou com a hierarquia, com o respeito. Então ele saiu chateado, aí veio assumir depois o Paulo César Guzmão. Mas essa situação do Guilherme, essa situação de bastidores, não ficou só nisso, não. Não ficou só nisso, não. Então o Luxemburgo, ele era tudo, né? Ele era treinador, era manager, ele decidia, dava ordem, fazia, acontecia. Exatamente, mas ele foi bater de frente logo com o presidente. Quais os motivos que teve esse atrito aí? Você pode dizer pra gente? Não, a questão mesmo da briga foi o desrespeito, justamente pela diretoria discordar dos pontos de vista dele em relação a reforços e outras coisas mais. Coisas que ele reivindicou. E não foram atendidas. O presidente não concordou, aí ele apelou, meu amigo. Aí quando se apela, se discute, você automaticamente perde a razão. Agora, um time que eu não esqueço, você não me perguntou, é o time de futebol de botão. Não vou tirar ele nunca da cabeça, o Cruzeiro de Raul, Nelinho, Moraes, Darcy Menezes e Vanderlei. Wilson Piazza, Zé Carlos e Jairzinho. Eduardo Rabo de Vaca, Palhinha e Joãozinho Bailarino. Esse time nunca mais eu vou me esquecer. Nunca mais vou me esquecer. E é isso. E em 2014 tive a oportunidade de transmitir ao lado do Alberto, na nossa cobertura, foi o último título, né? Foi o último título do brasileiro aí com o Marcelo Oliveira. 2015 foi magro, né? 2015 não teve nada, né? O Cruzeiro é realmente um time privilegiado, né? Um clube privilegiado, porque são 10 títulos brasileiros, né? 10 títulos brasileiros. Se você colocar assim, na frente do Flamengo, eu acho que brasileiro, o Cruzeiro está acima do Flamengo. O Flamengo acho que tem 9, o Cruzeiro tem 10 títulos brasileiros. 6 Copas e 4 além de brasileiros. duas Supercopas, além de Copa Libertadores da América, Recopa, não sei o quê. Copa Ouro. E eu tenho o costume de dizer isso, que eu só agradeço a cada dia mais ainda Deus ter colocado no meu caminho, no meu destino, o Cruzeiro, para fazer a cobertura desse clube gigante e poder contar história, né, para os netos, né? E o que vier por aí, a gente ter um pouco de história para contar, igual eu tenho, né? Muita história para contar aí com o vibrante Alberto Rodrigues, enfim. Passagens realmente memoráveis. Nós que agradecemos aí o convite. Para mim é uma grande honra. Tenho certeza que todo torcedor cruzeirense está se sentindo feliz e realizado de ver essa grande dupla novamente junto. Um grande ídolo do Cruzeiro, nunca entrou em campo, mas tenho certeza que você está no hall dos grandes ídolos do Cruzeiro. Você viu a recente homenagem dos 80 anos, né? Falta de educação de falar a idade, né? Não é? Mas tive a honra de fazer a entrevista lá no camarote. Você viu lá no telão do Mineirão. Me emocionei bastante com isso. O homem era galã, você viu lá a foto dele lá, quando ele começou a transmissão e tal. O grande Arthur Moraes, um grande representante da torcida celeste, a voz celeste, uma pessoa que a torcida faz questão, que quando, podemos dizer assim, saiu da rádio, a torcida abraçou, subiu no caixote, a torcida cantou o nome, virou bandeira e ninguém abandona, né? Com a equipe do Japão, aquela rapaziada toda, né? Enfim, foi gratificante esse abraço, esse apoio que eu recebi num momento muito difícil na minha carreira profissional, porque
eu sempre me imaginei encerrando a carreira no prefixo que eu estava e ao lado do Alberto, né? Para aí fechar. Mas olha como que a vida é maravilhosa. Ela me reservou mais na frente conhecer hoje um outro companheiro e um amigo que eu tenho, um irmão também, que é o Oswaldo Reis Pequitito, um dos mais respeitados narradores, mas ele sabe a história que eu tenho com o Alberto e a história que eu estou começando com ele, tem muita coisa ainda para acontecer. Já tem um Mundial pela frente aí, né? Vamos lá, vamos lá. Então foi uma grande honra, Alberto. Muito obrigado. Você sabe que você mora no meu coração. Honrado. Foi um prazer, viu? Igualmente. Sucesso para você no seu programa. Obrigado. Viu? Espero poder contar com vocês mais vezes. Conte quantas vezes quiser. Muito obrigado, meu amigo. A gente se encontra todo dia na toca. Para mim é um prazer estar trabalhando próximo a você, nas coberturas diárias lá do Cruzeiro. Espero contar com você mais vezes. Mais uma vez é uma honra, um grande abraço. A honra é toda minha. Obrigado, Diego Barbosa. Obrigado sempre. Nação Azul e Papai do Céu. Estamos juntos. Bola em jogo, alegria do povo. E sempre no pedacinho que a galera gosta.